ao programa Pílulas da História. Esse é mais um programa inédito aqui pela TV Câmara. E dessa vez a gente vai falar sobre um assunto muito especial que muitos de vocês têm pedido. A gente vai falar sobre os jesuítas na história de Campos dos Goytacazes. Os jesuítas que chegaram por aqui nesse edifício chamado Solar do Colégio em 1652. Mas a verdade é que os jesuítas já estavam aqui pelas nossas terras desde antes. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Os jesuítas firmaram uma escritura de composição com o general Salvador Corrêa de Sá, os beneditinos e 2 dos 7 capitães em 1648. Então, oficialmente, os jesuítas chegaram a essas terras em 1648. Por volta de 1650, eles tentaram um primeiro assentamento ali pela Lagoa Feia. Certo é que em 1652 eles se fixaram aqui no Solar do Colégio para a obra de catequização dos índios, que eram, na verdade, vocês bem sabem, os índios que dão nome à nossa terra, Campos dos Goytacazes. Esse aqui é um exemplo de construção típica dos jesuítas. Conforme vocês podem ver aqui, esse daqui é um exemplo de claustro, que era onde os jesuítas faziam as suas orações e viviam em clausura. Outro exemplo característico que nós vamos ver agora são as seteiras. As seteiras fazem parte da arquitetura típica dos jesuítas porque elas permitem que de dentro você tenha uma visão muito ampla do lado de fora, embora do lado de fora você não tenha essa visão tão ampla do lado de dentro. E o mais impressionante, não fiquem pensando vocês que os jesuítas estivessem preocupados só com manter a paz porque na verdade eles também estavam preocupados em manter a ordem. As seteiras permitiam aos jesuítas que do lado de dentro eles também pudessem colocar nessas próprias seteiras um arco, uma flecha ou, se fosse o caso, até uma arma. Os jesuítas eles eram grandes proprietários de terras na região. Se vocês observarem, essas pedras aqui são marcos que os jesuítas utilizavam para demarcar as suas propriedades. Oficialmente se diz o seguinte: tudo em nome de Deus, ou tudo em nome desta cruz. Popularmente, as pessoas diziam que os jesuítas queriam dizer o seguinte: juro em nome desta cruz que o mundo todo será nosso. Porque os jesuítas, na verdade, eles foram grandes donos de terra. Só para vocês terem uma noção, quem conhece aqui a fazenda dos jesuítas fica na estrada que liga Goytacazes a Tocos. Essa fazenda se chamava Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio. Essa fazenda ela fazia limite com a fazenda dos beneditinos, exatamente ali onde hoje é a Praia do Açu. A fazenda era tão grande que ela ia à região do Imbé. Fazia fronteira, por exemplo, o Imbé, a Barra do Açu, né, que antigamente chamava Barra do Açu. E só para vocês terem ideia, São Fidélis também pertencia, hoje onde a gente chama São Fidélis, pertencia a essa fazenda. Vejam o tamanho dessa propriedade. Eles tinham terras no centro da cidade também, que era muito comum, os beneditinos, os jesuítas. Ou seja, eles eram grandes possuidores de terras. Outro dado interessante sobre os jesuítas, gente, eles formaram, diferente do que a gente pensa, aqui nessa fazenda eles tinham um hospital, uma cerâmica, e eles eram grandes criadores de gado vacum e gado cavalar. Ou seja, essa era uma grande fazenda de abastecimento, principalmente da fazenda jesuíta do Rio de Janeiro. Daqui eles mandavam um abastecimento muito grande para o Rio de Janeiro, conforme a gente consegue verificar na documentação. Como eu falei mais cedo, não pensem em jesuítas apenas a partir do ponto de vista da cristianização, da catequização dos índios. Eles eram produtores de açúcar, produtores de farinha, eles eram criadores de gado e grandes donos de terra. Mais uma vez, foi apenas no século XVIII, com a expulsão dos jesuítas pelo Marquês de Pombal, que o Joaquim Vicente dos Reis, um português, comerciante de escravos, que arrematou essa fazenda, a fazenda de Nossa Senhora da Conceição e Santo Inácio, o Solar do Colégio. E aí tem fim o legado dos jesuítas por essas terras. Gente, esse foi um programa super especial para a gente falar sobre uma das ordens religiosas mais importantes para a formação do que é hoje Campos. Eu costumo dizer que a gente não tem como falar sobre Campos sem falar sobre beneditinos e jesuítas. Então, se você quiser saber um pouco mais sobre a história dos jesuítas, a gente tem uma ampla literatura e agora também esse programa para te embasar. Fica aqui o convite para que todas as quintas-feiras, a partir das 20 horas, você assista um programa inédito aqui pela TV Câmara,
do Pílulas da História. A gente também coloca o programa disponível no YouTube, na plataforma da TV Câmara. Também, todos os finais de semana, você pode assistir uma reprise do nosso programa. Curtam as nossas páginas no Facebook e fiquem por dentro de todas as novidades que estão rolando aí sobre a Câmara, sobre o arquivo, sobre a TV Câmara. Um grande abraço e até semana que vem com mais um programa inédito. Sempre que quiser, sugere lá conteúdo pra gente, que a gente vai ter maior prazer em gravar o que vocês estão querendo saber mais sobre a nossa história. Até o próximo programa.